Igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Motivo de muita alegria, né, e muita responsabilidade estar aqui hoje, né, no último domingo do ano, trazendo a palavra do Senhor Jesus para o meu e o seu coração. E os meus irmãos vêm estar abrindo as vossas Bíblias no Evangelho de João, no seu capítulo 4. Estaremos lendo somente o versículo 10. Evangelista Paulo, que louvor maravilhoso esse, né, evangelista, que o Senhor vem estar louvando neste domingo. Restitui, né? Quantas vidas aqui hoje Deus não restituiu, que nós fomos escravos dele, e hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui libertos para exaltar o seu grandioso nome. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Todos meus irmãos se encontraram? Amém. Como está muito conhecida, o nosso Senhor Jesus vem estar se encontrando com a mulher samaritana. E a palavra vem nos dizer que o nosso Senhor Jesus, ele estava saindo da Judéia e indo para Galiléia. E ali, né, tem ali a cidade de Samaria. Muitos judeus, eles não passavam pelaquela fronteira de Samaria, pois os judeus, eles eram, e os samaritanos, eles eram rivais, eles não se falavam. Então, muitos judeus procuravam nem aquele caminho que está passando. Eles procuravam estar dando a volta, procuravam estar passando por outro caminho para poder ir para Galiléia, porque havia outros caminhos. Só que o nosso Senhor Jesus, sabendo de todas as coisas, ele sabia que há uma necessidade de passar ali por aquele lugar, pois a Bíblia é bem clara e nos revelar no seu versículo 4 que era-lhe necessário passar por Samaria. Ou seja, aquela trajetória, aquela fronteira onde os judeus ali procuravam não estar passando, o nosso Senhor Jesus agora ele vai quebrar a barreira. O nosso Senhor Jesus agora vai quebrar costumes. Ele agora ele vai estar cruzando aquela fronteira, no qual ninguém tinha a ousadia de estar cruzando, porque havia necessidade, havia alguém que precisava ouvir a sua voz, havia alguém necessitado de ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus, né? E aqui estava, e no seu versículo 6 vai dizer, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse, dá-me de beber, porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. Ou seja, a palavra é bem clara em nos dizer que o nosso Senhor Jesus, ele de muitas caminhadas, pois naquela época era uma época onde não tinha carros, não tinha bicicleta, né? O único meio de locomoção dos discípulos era através da própria caminhada, através das próprias pernas. E a Bíblia é bem rica em dizer que o nosso Senhor Jesus estava cansado, acredito eu que ele é exausto de muita caminhada, e ele vai se assentar a um poço. Onde eu quero chegar com isso? A palavra do Senhor vem nos dizer no livro de Atos dos Apóstolos, aliás, no Evangelho de João, seu capítulo 1, vai nos dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Ou seja,
nosso Senhor Jesus, o Deus todo soberano, o Deus, imbatível, imaculado, ele é carne, ele sente o cansaço. Ele sente o cansaço físico humano. Ou seja, Deus conhece o seu cansaço. Deus conhece as suas dores. Deus conhece as suas fadigas. Deus conhece os seus estresses. Deus conhece a sua angústia. Pois a palavra vai nos dizer que Jesus se angustiou. Deus conhece a dor do seu coração. Deus conhece cada sentimento meu e seu. Porque Ele se fez carne. Ele desceu do seu trono e agora está se feito carne, passando e sentindo tudo aquilo que nós sentimos. Glória a Deus. E eu quero que meus irmãos agora venham estar gravando comigo esse versículo 8, que diz: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E mais adiante, o nosso Senhor vem, a mulher samaritana, e ela vem, de costume, ela vem tirar água do bolso. A Bíblia vem nos dizer que a hora sexta equivalente hoje como meio-dia. Então ela estava indo buscar água no bolso, que era ao meio-dia, e o nosso Senhor Jesus estava ali. Ela ia ao meio-dia, porque ela era uma mulher que, aos olhos da sociedade, era uma mulher pecadora. Era uma mulher que, aos olhos da sociedade, ela vivia no adultério. Ela continha pecado. Porque, naturalmente, as mulheres naquela época, elas iam de manhã buscar água no bolso para poder levar para a sua casa, para fazer os seus afazeres. Seja fazer uma comida, seja lavar uma roupa, elas iam de manhã para buscar essa água. E ela ia ao meio-dia, porque meio-dia é o horário que não tem quase ninguém na rua. É o horário onde todos já se recolheram, já fizeram seus afazeres e estão nas suas casas. Então é o momento agora que o nosso Senhor Jesus está ali, justamente para poder ter um particular. Ou seja, muitas das vezes o nosso Senhor Jesus vai ser adorado de te encontrar sozinho para ter uma particularidade com você. Porque o nosso Senhor Jesus muitas das vezes quer falar contigo no particular. É aí aonde entra o Mateus 6,6. Fecha a porta do seu quarto e ora no secreto. Porque é o nosso Deus que te vê em espírito e em verdade quer falar contigo no secreto. E aqui o nosso Senhor Jesus começa a abrir uma conversa com ela. Dá-me de beber. E ela responde para o nosso Senhor Jesus: como você, sendo judeu, se pede a não sendo mulher samaritana? Ela conheceu que ele era um judeu através das suas vestes. Como eu disse, os samaritanos e os judeus, eles não se falavam por causa dessa rivalidade. Ainda mais um homem com uma mulher, ainda mais estando sozinho. Só que os planos de Deus é maiores do que o nosso. Nós não entendemos os planos de Deus para as nossas vidas. E agora, aqui no capítulo 10, Jesus respondendo disse: se tu conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. No versículo 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Aqui o nosso Senhor Jesus está falando da água dos céus. A água onde é Ele, a água viva. Ele é a água verdadeira. Aquele que beber de mim jamais terá sede. E ela está entendendo que o nosso Senhor está falando da água terrena. E a palavra bíblica nos diz que esse poço é fundo. Eu não sei se os meus irmãos conhecem quando cavam um poço. Não sei se meus irmãos conhecem um poço de manilha. Pois ali, quando ele é começado a cavar, ele vai cavando, vai sendo cavado. E é muita terra que sai para fora. E esse poço vai ficando de uma tal profundidade que muitas das vezes nós devemos usar a escada para poder estar saindo dele, de tão profundo que ele está ficando. Vai ter uma hora que você, de tanto cavar, a terra ela é 70% água. Então, embaixo do nosso solo corre o lençol freático.
corre uma fina camada de água. Então você vai cavar, você vai encontrar esse lençol freático. E a água por si só, quando você encontra ela, a fonte da água, ali a água começa a jorrar de baixo para cima, como uma cachoeirinha de baixo para cima. Essa é a água viva que ela está entendendo. Por isso que ela olha para o nosso Senhor Jesus e fala: Senhor, porque ela, quando ela foi ali buscar água, ela já foi preparada, ela já foi com sua vasilha. A Bíblia, muitas traduções vai dizer cântaro. Ela já foi com o seu cântaro, já foi para a sua porta, preparada para tirar essa água. E ela está falando para o nosso Senhor: Senhor, o Senhor não tem cântaro, o Senhor não tem corda, como pois pode me dar água viva? Da onde, imagino eu agora, ela falando para ele: da onde é essa fonte? É tão rasa assim que dá para pegar essa fonte dessa água viva? E o nosso Senhor agora vai dizer para ela, no seu versículo 12, e ela vai dizer para o Senhor: és tu maior do que o poço do nosso pai Jacó, que ele mesmo bebeu, os seus filhos também beberam, e deram de beber seu gado? No versículo 13, nosso Senhor Jesus vai responder para ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, poder, aleluia. E a mulher agora no capítulo, no versículo 15 vai dizer: Senhor, dá-me essa água, se eu não vou precisar voltar aqui para buscar, cheio de sede. Imagino eu agora conjecturando aqui, cheio de sede, um sol de anteontem e hoje, um sol de 50 graus machucando, tem que buscar água no fundo do poço, puxar o peso para cima para tirar a água. Eu quero dessa água, eu não vou precisar voltar mais aqui. Agora, esse poço aqui, eu vou trazer uma simbologia para os meus irmãos. Esse poço aqui agora, em nossas vidas, trazendo para o dia de hoje, esse poço agora aqui está representando a nossa vida lá fora, a nossa vida mundana, a nossa vida no qual nós fomos um dia necessitados desse poço, porque quem bebe do poço vira escravo do poço. Porque se você vai buscar água, você bebe essa água, você retorna para a sua casa, você vai fazer os seus afazeres ao sol, vamos botar ao sol de ontem e hoje, um sol de mais ou menos 40, 50 graus aí, você vai sentir sede, você vai ter que retornar para o poço, para buscar. E nós um dia lá fora, um dia nesse mundão aí de meu Deus, que pertence a Satanás, que a palavra vem rir para dizer que o mundo jaz do maligno. Quando nós estávamos entregues à bebida, entregues ao cigarro, entregues às drogas, nós éramos escravos do poço. Por mais que nós tentávamos se livrar do poço, nós não conseguíamos. Não durava muito tempo. Hoje eu vou lá, hoje eu vou me divertir, vou sair com meus amigos, eu vou curtir o poço e vou me divertir, vou beber da água que o poço está me oferecendo. No outro dia, a gente acorda com ar de arrependimento, dizendo: para que eu bebi da água do poço? Eu não quero mais desse poço, eu vou me afastar desse poço, porque esse poço me faz mal, esse poço me causa arrependimento, eu não quero mais esse poço na minha vida. Só que, como eu disse, quem bebe do poço vira escravo do poço. Não dura muito tempo. Para quem vive num cigarro, para quem vive numa droga, não consegue ficar muito tempo longe do poço, não consegue ficar muito tempo longe da química, ou do cigarro, ou da bebida, ainda mais para quem tem um vício muito forte, para quem é alcoólatra. Então, o que acontece? Por mais que você fuja de perto do poço, a abstinência bate. A abstinência bate, você, por mais eu não quero, mas você é fraco, não consegue, porque você já virou escravo do poço, e você acaba voltando, porque a
sede do poço é muito grande. E o nosso Senhor Jesus agora, Ele está falando: quem bebe deste poço terá sede, mas se beber da água que eu der, eu transformarei ele numa fonte. Ou seja, um dia que nós fomos escravos do poço, viemos, conhecemos a fonte, nós bebemos da fonte. Essa fonte começa a falar o nosso interior profundamente e nos transforma agora em fonte. Ou seja, uma vez eu era escravo e tinha que ir lá no poço para buscar água. Só que agora a fonte mora em mim, a fonte está em mim. E aonde eu ando, a fonte está comigo. Se eu estou perto da minha irmã Adriana, a fonte está perto da Adriana. Se eu estou perto da minha irmã Luciana, a fonte está perto da Luciana. Se eu estou no meu trabalho, a fonte está no meu trabalho. E o mais interessante é que, se essa fonte está em mim, e se ela é uma fonte, ela jorra. E se ela jorra, é para matar a sede daquele meu irmão que está do meu lado, que eu estou vendo que ele é escravo também do poço. E como meus olhos foram abertos, eu não sou mais escravo do poço, eu vou oferecer para ele a água que eu experimentei, que me fez uma fonte, para que ele possa se tornar uma fonte, porque a fonte foi feita para jorrar, foi feita para ficar em mim. É Deus, aleluia. Não para ficar em mim. E dando continuidade aqui ao nosso texto. Então acredito eu que depois que o nosso Senhor Jesus olhou para os olhos daquela mulher e disse assim: se beber desta água, você jamais terá sede. E ela, acredito eu aqui na minha mente, imaginando, ela com ar de alegria: poxa, não vou voltar mais aqui, dá-me dessa fonte, né? Então por um momento o nosso Senhor conseguiu deixar ela com um semblante alegre, com um semblante feliz. Só que agora o nosso Senhor vai dizer uma palavra para ela que vai tocar nesse profundo dela. Ou seja, Ele vai tocar na ferida. E acredito eu, e pelas palavras dela, ela deve ter ficado triste, porque Ele tocou na ferida, porque Ele deu um ar de esperança dela não retornar no poço. Mas agora Ele vai tocar na ferida, porque quando ela fala dá-me água, Ele vai falar para ela assim: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disse bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos, e o que tens agora não é teu marido. Disseste a verdade. Como eu disse, eu imagino ela com ar de alegria, e o nosso Senhor Jesus agora pede ela para chamar o marido dela. Como ela disse, ela não tem marido, né? Então acredito eu que o sorriso dela ali acabou. Deu um ar de frustração. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele tocou na ferida dela. Só que Ele tocou na ferida dela não para envergonhá-la, não para deixar ela frustrada, não para deixar ela tímida, mas a palavra do Senhor vai nos dizer: se os meus irmãos lerem a Bíblia e meditar no Novo Testamento, quando o nosso Senhor Jesus vai fazer um milagre, muitos servos, muitos desses necessitados de um milagre chegam para ele. Vou dar um exemplo de um servo. Ele chega para o nosso Senhor Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E o nosso Senhor Jesus chega perto dele, sabendo que ele é cego. Nosso Senhor olha para ele e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ou seja, para que possa haver um milagre na vida dele, para que a glória de Deus se manifeste sobre a vida dele, precisa ter um diálogo. Nós precisamos revelar para o nosso Senhor a situação do nosso problema, para que Ele possa agir. Não é porque Ele está vendo o nosso problema que Ele vai agir. O nosso Senhor e o Espírito Santo, eles são educados. Ele só vai agir no seu problema se você abrir a boca e declarar para Ele o seu problema. Então nosso Senhor Jesus aqui, Ele tocou na ferida dela, dizendo: chama o seu marido, não para envergonhá-la, mas para que ela declarasse para ele a raiz do seu problema.
vejo que o Senhor é profeta. Nossos pais adoraram esse monte, que é o Monte Gerizim, que tinha ali em Samaria. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. E Jesus responde para ele e diz: teme que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vos adoras o que não sabes, mas nós adoramos o que nós sabemos. No versículo 23. Porém a hora vem, a hora em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, porque Deus é espírito. E importa que o adoremos em espírito. Então, ela perdeu o ar de sorriso. E ela abre agora um debate, porque ela viu que o nosso Senhor é um profeta. Ela só não sabia que estava de frente para o mestre, mas ela viu que estava de frente para o profeta. E ela abre um debate: eu devo adorar aqui no Monte Gerizim, ou, igual vocês dizem, que é os judeus, eu devo adorar em Jerusalém? E o nosso Senhor Jesus fala: haverá um tempo que nem aqui nem em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade. Porque o nosso Senhor Jesus procura verdadeiros adoradores. E o que me chama a atenção em procura verdadeiros adoradores é que, vou dar um exemplo aqui, para simplificar para os meus irmãos. Como eu sou casado com a minha esposa, se eu olhar para ela e falar assim: amor, diz que me ama, ela vai dizer que me ama. Se ela falar para mim: amor, diz que me ama, eu vou falar para ela que eu a amo. Então ela está me respondendo que me ama, e eu respondendo a ela, porque ela está me pedindo, e assim sucessivamente. Agora, quando ela olha para mim e eu não perguntei nada, nem pedi nada, e ela sente no seu coração e fala assim: amor, eu te amo, ela está dizendo do coração dela, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então ela está transbordando o que o coração dela está cheio. Ela está dizendo do coração dela que ela me ama. Ou seja, ela está dizendo, e em verdade, com amor, com o coração. É a mesma coisa o nosso Senhor Deus. Eu não preciso pedir para ninguém dar glória, porque se você sente no coração que o nosso Senhor ele é digno de ouvir a glória da sua boca, você automaticamente vai dar glória. Ninguém precisa pedir. Você sente no seu coração e você glorifica o nosso Senhor. E Ele só está levando os verdadeiros adoradores. Que é quando nós passamos por essa porta, Ele já se fazia presença nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. A mulher, entrando aqui, voltando para o texto, e a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Meus irmãos, na Bíblia, aqui no Novo Testamento, desde o nascimento do nosso Senhor Jesus até as suas obras, você não vai ver o nosso Senhor Jesus se revelando para ninguém que Ele é o Cristo. As pessoas que reconhecem Ele como um Cristo e vai até Ele, a pedido de um milagre, às vezes para segui-lo, meus irmãos sabem que o nosso Senhor Jesus, por onde passava, havia uma grande multidão. E onde eu quero chegar com isso? Que há momento em nossas vidas que o nosso Senhor Jesus, para fazer uma transformação em nossa vida, Ele vai ter que se revelar para nós. Ele vai ter que ir no mais profundo, como aquela mulher não sabia. Quando Ele revela para ela: eu sou Jesus, eu sou o Cristo, acredito eu que ela deve ter ficado impactada, ela deve ter ficado com ar de trêmula, porque ela estava de frente para o Cristo. E ali o Senhor já tinha revelado todos os seus pecados, como vimos aqui atrás, que ela tinha 5 maridos, e o que ela tinha não era dela, ou seja, ela estava em adultério. Ela estava em fornicação, porque ela não era casada.
Então o Senhor já revelou, né, ali a fonte do problema e se revelou para ela como um Cristo. Acredito eu que essa mulher, com essa palavra agora, ela foi transformada. Porque a palavra mais abaixo agora vai dizer que agora os seus discípulos, como eu disse para meus irmãos, gravar o versículo 8, que os seus discípulos foram na cidade comprar comida, agora os seus discípulos estão voltando com a comida que foi comprada. E nenhum interrompe a conversa dele com ela. E essa mulher agora, ela sai de perto do nosso Senhor Jesus e ela entra dentro de Samaria e chega lá dentro, ela anuncia o que foi dito para ela. E agora ela sai de Samaria com uma multidão de gente, com a multidão de samaritanos, porque acreditou na palavra dela. Ou seja, ela saiu de dentro de Samaria ao meio-dia, com vergonha, envergonhada, frustrada, cheia de pecado. Teve um encontro com o nosso Senhor Jesus e agora ela volta lá dentro uma pregadora. Ela saiu de lá de dentro, uma mulher cheia de pecado, e agora ela volta revigorada. Ela saiu escondida e agora ela volta se apresentando. Ela saiu de lá pesada e agora ela volta para lá leve. E o que me chama a atenção é que se ela tinha pecado e saía meio-dia escondida, ela era envergonhada diante da sociedade. Ninguém queria dar ouvido. Só que depois desse encontro, agora todo mundo para ouvir a voz dessa mulher. E ela está ali pregando que o nosso Senhor Jesus existe e que Ele está ali. E para todo mundo ouvir. E todo mundo para dar ouvido ela. E acredita no que ela está dizendo. Ou seja, agora eu quero entrar aqui nessa passagem do versículo 8. Que os seus discípulos eram discípulos de Jesus, andava com Jesus, ele via as proezas que Jesus fazia. Eles foram para a cidade comprar comida e voltaram com a comida. Essa mulher era pecadora, envergonhada, frustrada, ela saiu cheia de pecado, voltou lá para dentro, missionária, e voltou cheia de multidão. Ela abandonou o seu cântaro e a sua corda, e voltou cheia de gente. O nosso Senhor Jesus, em nenhum momento falou para ela que ela era uma missionária. Em nenhum momento ele pediu, a Bíblia não nos relata que ele pediu para ela ir lá dentro falar do amor dele. E não, a Bíblia não nos relata que ele consagrou ela alguma coisa. Ou seja, eu não preciso ser consagrado a missionário para fazer missão. Amém. Eu não preciso ser consagrado para pastor para pastorear. Eu não preciso ser consagrado para evangelista para poder louvar ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Ou seja, que essa mulher, ela conheceu a fonte de água viva, como eu disse, agora ela se fez fonte de água viva e entrou lá dentro transbordando essa água e ganhando um monte de almas para Jesus. Ela levou a fonte para aqueles que tinham sede, e é assim que nós devemos fazer com o que nosso Senhor Jesus pôs em nossa mão. Ele deu a cada um talento, e que nós venhamos multiplicar esse talento na presença do Senhor Jesus. Que nós venhamos ser fonte de águas vivas na mão do nosso Senhor Jesus. E essa palavra que eu tenho para os meus irmãos, aquilo que eu não pude alcançar os corações, que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor.